meu escritório é na praia, eu vou postar. Boninho não é blogueirinho também, não? Vai ter buzinaço em Maringá, daqui a pouco começa o buzinaço lá. Qualidade Falou, de som, valeu. né? Porque do programa é uma dessa. E do jogo, então, pior ainda. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Fala, rapaziada, eu sou o Gustavo Andrade em home office, hein? Fala, galera, eu sou o Lúcio Flávio, assim como o Gustavo Andrade, também em home office, hein? Que beleza. Beleza, eu vim aqui pra Folha porque alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. Mais um, qual é a edição 21? Que 21, rapaz? 32, eu acho. 32. 32 ou 33, alguma coisa assim. Foi a 30ª quando foi A estreia do Yuri, verdade. né? Verdade, nosso Yuri aí. É a 32ª agora, então. 32. O Londrina finalmente estreou, quer dizer, entrou em campo, né? Entrou em campo contra o Maringá na quinta-feira. Não dá pra dizer que jogou, mas entrou em campo. O Campeonato Paranaense tumultuado, com as rodadas ainda sem saber se as rodadas terão sequência, né? Campeonato Paulista também ameaçado de paralisação, vai ter rodadas no final de semana, mas o governo de São Paulo já disse que não tem mais jogo a partir de segunda-feira. A Copa do Brasil começando em meio a essa bagunça, enquanto isso, compensação, os casos de Covid crescendo em todo o país, né? Bom, vamos falar primeiro de Tubarão, então? O que vocês acham? Vamos lá, né? Finalmente. Aliás, o Campeonato Paranaense, viu, Diego? Ele tá igual a vacinação aí, né? Tá a conta-gotas, né? Tá conta-gotas. Um jogo aqui, um jogo ali. Eu tava vendo aqui, até acompanhando pelo site da Federação para ver se tinha alguma novidade. Só 5 jogos, né? Realizados até agora no Campeonato Paranaense entre primeira e segunda rodada, é isso? Exatamente. Só 5 jogos. Quer dizer, só na primeira rodada deveriam ser 5, cada rodada deveria ter 5 jogos. 6 jogos, né? Cada rodada, são né? 12, né? São 12 participantes, 6 jogos, isso. E até agora, juntando primeira e segunda, 5 jogos realizados. E para esse domingo só tem um jogo, né? Que vai ser o jogo FC Cascavel e Paraná, que vai ser em Toledo, porque em Cascavel também não vai ter jogo. Jogão, hein? Essa é uma partida, baita jogo. É um jogo da primeira rodada. Tinha o jogo marcado para sábado entre o Operário e o Curitiba. Era um jogo que seria antecipado da quinta rodada, mas lá em Ponta Grossa também não estão permitidos jogos nesse momento, então o jogo não vai acontecer. Então, pelo Campeonato Paranaense, um único jogo no domingo entre o FC Cascavel e o Paraná Clube. Tem a TV deles para pagar R$10 pra gente ver também? A informação que a gente tem é que o FC Cascavel vai transmitir os jogos. Já tem o seu programa de domingo aí, antes de vir pra Folha. Não, com certeza. Eu vou tirar R$10 do bolso para assistir Cascavel. Até para falar nisso, eu tô brincando aí, mas a TV Black ontem, falar de qualidade de transmissão, muito boa, me surpreendeu até, viu? Para quem pagava para ver o Maicujo, eu achei que a TV Leque deu conta do recado nesse sentido, no aspecto técnico, pelo menos, bem superior à qualidade da transmissão, a do Maicujo, fadado Maicujo, que a gente tinha que usar de vez em quando, de vez em sempre, na Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Londrina deve ter fechado uma parceria com alguma empresa específica, né? Para fazer somente eventos, assim, né? Porque a transmissão, de fato, foi muito boa. A gente até comentou lá na redação que eram 2 ou 3 câmeras no jogo, né? Uma atrás de cada gol, a imagem de cima. O preparo muito legal, assim, do Londrina, né? Que transmitiu esse jogo aí na partida dessa quinta-feira contra o Maringá. Apesar da partida ter sido horrorosa, a transmissão foi muito boa, né? Foi bem legal. O Londrina montou uma estrutura bem profissional mesmo, né? O Londrina fez uma parceria aí com o Abelardo, né? Eu não sei o nome da empresa dele, mas enfim, o Abelardo é um cinegrafista, trabalhou em várias TVs em Londrina. E hoje ele tem a empresa dele que presta serviço nessa área, né, de transmissão para grandes eventos, inclusive, não só no Paraná, mas fora também. Então, assim, por exemplo, ontem lá a gente tinha 7 câmeras, né? O Londrina utilizou. Então, realmente acho que nesse ponto a gente tem que parabenizar mesmo o Londrina. A transmissão foi muito profissional. E até ontem, algumas pessoas até me mandavam, né? Olha, Lúcio, outros clubes estão fazendo transmissões de graça e o Londrina cobrando R$10 e tal. E aí eu até respondi, falei, olha, cada clube tem uma filosofia, né? Cada clube tem um pensamento, financeira, né? Exatamente, tem uma realidade financeira,
mas ressaltei isso. Por exemplo, naquela primeira rodada lá, quando o Londrina não jogou, o Operário no domingo jogou, Operário e Azures, lá em Ponta Grossa. E o Operário transmite o jogo pelo seu canal. Eu assisti. Não dá nem para comparar uma qualidade com a outra. A diferença é estrondosa. Por quê? O Operário bota lá uma câmera e tal, imagem fechadinha e tal, sem muita qualidade. É de graça, mas a qualidade é inferior. Então, obviamente que a gente tem que ressaltar isso. O Londrina está cobrando, mas realmente a qualidade foi muito boa em termos de imagem, em termos de recursos, com replays e tal. Acho que o Londrina acertou mesmo nisso. Claro que isso tem um custo, né? Não é barato você fazer um evento como esse. E o Londrina informou que ele vendeu para esse primeiro jogo 1.137 pacotes, poderíamos dizer assim, Rapaz, né? 1.137 assinaturas. É razoável. Pro começo tá bom. Mais do que dá no estádio, hein? Não dá, cara, porque a nossa média é 1.800. Nossa média. Nossa média. Agora, já pagou investimento, então, né? Acho que do primeiro jogo, menos, talvez, não sei. Pelo menos, talvez tenha empatado aí os custos do primeiro jogo, né? Mas acho que tá bom para começar um projeto, acho que tá razoável aí, tá bom. Fiz jornalismo, não fiz curso de matemática nem nada, mas 1.137 assinaturas desse pacote a um preço de R$10, dá o quê? R$11.370, né? Isso aí. Tá bom, sei lá, se cobra R$10.000 para fazer um evento desse, o Londrina conseguiu pagar ali e teve uma repercussão bem legal. Né? Agora, até porque dificilmente, vamos supor que nós estivéssemos em tempos de pandemia, será que daria 2.000 pessoas no estádio? Londrina e Maringá? Não sei. Não, depende, se fosse o horário que foi o jogo ontem, não, né? Não, mas pensando num jogo na noite, daria... Bom, não dá para saber, em se tratando de torcida do Londrina e também de preços de ingresso, até porque o ingresso também vai saber se seria só R$10. Exatamente, né? Exatamente. Dá pra gente fazer essa alusão. O que o torcedor tem que fazer quando assiste ao jogo pela TV Leque, que é um canal oficial do clube, principalmente nós da imprensa, né? É filtrar, né? Filtrar comentário, filtrar a abordagem de entrevista, filtrar isso, porque ali é um canal oficial do Londrina, você não vai ver uma cobertura tão crítica, né? Não, só para completar a questão da transmissão, o Garcia comentando é sempre legal. Bacana. Garcia. Não, acho que a ideia do Londrina foi legal, né? Convidar o Garcia sempre é ponto alto, né? Sempre vale a pena ouvir o Garcia e reverenciar o Garcia, né? Que bom que o Garcia está aí com a gente e está com a história viva do Londrina com ele. Agora, se a gente exalta, né, a transmissão, que realmente foi legal, por outro lado, né, Diego, acho que aí vale uma crítica, porque, assim, essa decisão do Londrina de não fazer uma entrevista coletiva no final do jogo é lamentável, né? Isso é lamentável, porque, assim, o Londrina já não faz entrevista coletiva ao longo da semana, faz quase um ano, né? Mesmo com a pandemia, você tem recursos para fazer entrevistas coletivas, né? Isso acontece em todo lugar. E agora o Londrina decidiu também não fazer entrevista coletiva no final do jogo. Então, quer dizer, a única visão são as entrevistas que são feitas pelo canal oficial do Londrina. Então, quer dizer, isso não é entrevista, é depoimento, enfim, né? Entrevista é quando você tem ponto de vista diferente, opiniões diferentes, né? Acho que esse é o ponto negativo. Acho que o Londrina deveria rever. De qualquer forma, a gente sabe como é que funciona esse tipo de política no Londrina, mas acho que a gente tem que deixar claro aqui que não é uma decisão acertada e claro, e do ponto de vista do leitor, né, do internauta, do ouvinte, isso é muito ruim, porque ele acaba tendo só aquela impressão e aquela informação e opinião oficial do clube, o que nem sempre o que pouquíssimas vezes é benéfico. Claro. Né? Então, quer dizer, piorou em relação à Série C, porque na Série C, pelo menos, os órgãos de imprensa tinham a oportunidade de fazer pelo menos uma pergunta, né? Exato. E agora as perguntas todas vindas da equipe que trabalha na TV Leque, mais uma vez, um órgão oficial do clube, portanto, é o que o Lúcio disse. Não vai ter pergunta, como teve perguntas na Série C que o alemão não gostava, né, papai? Mas depois eu já fiz amizade com o alemão, já, né? Já desfiz todo mal entendido, já. Virou amigo, Não, né? mas eu acho que assim, como o Lúcio disse, com a transmissão da TV Leque, com certeza a abordagem das entrevistas, né, pós-jogo, não vai ser uma abordagem crítica, não vai ser uma abordagem que vai questionar os pontos fracos da equipe, né? Vai ser aquilo que o Londrina quer mostrar, vai ser aquilo que o Londrina quer passar. Agora, uma coisa que o Londrina não vai escapar
é que se o torcedor está assistindo o jogo, ele vai conseguir fazer uma leitura pelo menos do jogo, né? Ele vai ver que o Londrina não foi tão bem quanto o Silvinho deu em entrevista após o jogo, porque a gente até separou um trecho do Silvinho pra gente mostrar pro nosso ouvinte aqui, né? O Silvinho falando que foi um bom jogo, que dentro das expectativas de uma estreia de Campeonato Paranaense, o Londrina comemora o empate porque foi no finalzinho do jogo, enfim, né? Por toda a situação que aconteceu o jogo. Mas assim, eu não vi o jogo que o Silvinho viu. Então eu tenho certeza que o torcedor do Londrina que assistiu a partida também não viu. Então se o Londrina quer mostrar só o lado deles, né, na hora da entrevista pós-jogo e tal, o Londrina não vai escapar de ter o seu torcedor assistindo a partida e ver que foi um jogo bem fraco tecnicamente. Exatamente. Depois a gente vai ouvir então a palavra do Silvinho. Vamos primeiro falar então agora especificamente do jogo, já que o Gu deu aí o start nisso. É um jogo muito ruim, né? Um desempenho muito abaixo do Londrina. Teve algumas chances muito, muito raras de gol mesmo. O Safira mesmo perdeu uma chance, tem uma bola na trave, se eu não me engano, do Carlos Henrique, né? Um futebol muito abaixo, até porque o Silvinho vinha falando, né, que teve tempo para preparar a equipe. O Londrina fez só um jogo treino, mas ele teve esse tempo maior para entrosar o time. Tem alguns reforços que já estrearam ontem, mas que também não mostraram muita coisa. E ficou assim, para primeiro jogo, preocupante, né? Um desempenho bem preocupante, tanto que conseguiu evitar a derrota contra o Maringá, né? Que é um time que também está em formação, a gente sabe que é um time que não tem nada disso, né? Nada demais, no último minuto, né? Com o Carlos Henrique. Então, eu também não gostei, acho que o Lúcio também tem a mesma opinião, e vamos então destacar o que a gente espera, né? Poder ver nos próximos jogos, mas desse jogo aí, desempenho muito abaixo, né? Acho que foi decepcionante a estreia do Londrina. Eu esperava mais, como tenho certeza que o torcedor e a grande maioria das pessoas esperavam um futebol melhor do Londrina, uma vitória, né? Então, assim, na verdade, o Londrina não conseguiu nada nessa primeira rodada, né? Não conseguiu nem o resultado e nem uma atuação, né? De repente você não consegue jogar bem, mas vem o resultado, tudo bem, dá uma amenizada. Ou, às vezes, o resultado não vem, mas você consegue jogar bem, né? Isso faz parte do futebol. Às vezes você cria, né? Você tem o controle do jogo e não consegue ganhar. Isso acontece em algumas vezes. Mas o Londrina não conseguiu nenhuma coisa nem outra. Acho que realmente foi decepcionante. E, assim, contra um adversário que mostrou muitas limitações, né? Tecnicamente, o Maringá é um time frágil, né? Principalmente no sistema defensivo. E fisicamente, o Maringá se arrastou no segundo tempo, né? No entanto que, assim, o Maringá parou o jogo no segundo tempo umas 5, 6 vezes com jogadores com cãibras. Time que teve muita dificuldade e, mesmo assim, o Londrina não conseguiu se aproveitar dessa fragilidade física também do Maringá. O Londrina reclamou um pouco da questão do gramado, né? O Londrina já sabia que não teria um gramado em perfeitas condições, como se jogasse aqui no Estádio do Café. Tudo bem, é um ponto, acho que isso dificulta um pouco as coisas, mas não pode ser o ponto determinante para a atuação. Acho que o Londrina teve muito pouca criatividade no meio-campo. Adenilson e Matheus Bianchi foram mal no jogo, muito mal, e consequentemente, o ataque aí funciona pouco, né? Talvez quem tenha tentado um pouquinho mais ali foi o Douglas Santos, 1 ou 2 jogadas individuais, mas o Safira também muito apagado, o Vitor Daniel também. Enfim, acho que foi uma atuação, uma estreia pouco inspiradora. Claro que é só o começo, a tendência é o time evoluir. A gente não pode fazer uma análise definitiva por apenas um jogo, mas eu acho que o Londrina ficou devendo bastante aí nessa primeira partida. Concordo com o Lúcio quando ele diz que o Londrina rendeu abaixo do esperado, né? Porque a gente sabe que o Londrina vem para esse campeonato paranaense com algumas caras novas, né? Contratou alguns jogadores, é aquilo que a gente disse, né? São contratações, a gente vai descobrir se são reforços ao longo da temporada. Uma diferença grande, exatamente, né? Contratação e reforço. Exatamente. E assim, os 2 laterais ontem, eu não vi nada demais neles por enquanto. Talvez ainda os caras estão pegando o ritmo de jogo, né? Tentando entrar nesse ritmo de novo. Ou talvez o Safira, a gente até comentou isso durante a transmissão da partida, né, Diego? O Safira teve uma bola que ele pegou de frente para os zagueiros, que ele partiu para cima, ele deu uma pedalada, ele teve velocidade, ele saiu, ele tentou buscar o gol, coisa que o Carlos Henrique e o Júnior Pirambu, por exemplo, não tem, né? Que é velocidade, não tem essa mobilidade toda para poder partir para cima do zagueiro, né?
Até porque para virar aquele corpo daquele tamanho, você imagina o trabalho que não é, né? Tem que dar mais terçada. Exatamente. Ele disse que emagreceu, hein? 7 quilos, hein? Perdeu, mas falou achou que foi na pré... Disse que foi na pré-temporada aí, perdeu. Mas nessa semana, quilos, durante a concentração, já deve ter achado de novo. Até, tanto é que na transmissão ontem, até brinquei com o Diego. Falei, meu Deus, o Marcondes de zagueiro, né? Teria ali outras opções. E aí o Diego até brincou, falou, não, mas deve ser rodízio. Falei, deve ser rodízio mesmo, porque olha o tamanho do Carlos Henrique, deve ser um rodízio de pizza, né? Mas assim, eu acho que o Londrina tem alguns pontos positivos, sim, né? É início de temporada, o Londrina, de fato, não desistiu do jogo, momento nenhum, apesar de ter sido um jogo bem ruim, o Londrina buscou o empate só no finalzinho, né, no acréscimo. Então, é um ponto a se comemorar, a se lamentar, mas isso a gente só vai saber no final do campeonato, né? Mas, de fato, um jogo muito ruim, algumas peças bem abaixo, como o Lúcio disse, Matheus Bianchi, Adenilson, que são os caras que a gente espera mais deles, né? Os caras estiveram bem abaixo. E vamos ver aqui que o Londrina vai aprontar com esse time para as próximas rodadas. E o que chama atenção, assim, é que a gente viu ontem muito do que aconteceu na Série C, né? Um ataque inoperante, mas muito também porque o meio também não produzia. A qualidade do Safira em relação aos outros é maior, né? Em relação aos outros que estavam, inclusive, na Série C. Sim. Né? É um atacante de mais currículo, de mais envergadura, enfim, melhor tecnicamente. E também conseguiu fazer um jogo muito ruim, né? Porque a bola mal chegava. Então tem que tomar cuidado para a gente não cair no mesmo erro e no mesmo esquema em que a gente vê que o ataque ficava muito inoperante, muito por falta dessa produção ofensiva. Mas vale a pena dizer aqui também que, assim, o Safira ele é melhor tecnicamente que os outros dois, né, que estavam ano passado. Ele é melhor, mas também não vai achar que o Safira é um Ronaldo fenômeno, né? Não, o claro Safira, que não. Não é o atacante ideal para o Londrina. Talvez eu imagino que, sei lá, se o Jonatas Belusso ganhar ritmo de jogo, se ele entrar num ritmo legal, eu acredito que o Jonatas Belusso seria titular nesse time do Londrina. Acho que ele tem muito mais cancha, ele tem muito mais experiência para ser atacante do Londrina, né? Não é o Safira que vai resolver todos os problemas do Londrina no ataque. Talvez dê até para compor um ataque ali, Jonatas Belusso e Safira, não sei, claro. Colocar o Safira mais de lado de campo, com mais velocidade, né? Mas eu acredito que o Jonatas Belusso em ritmo de jogo é melhor do que qualquer um que tá lá hoje. Mas eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Eles podem até jogar juntos, sim, porque não? Sim, exatamente. Agora, o que eu tô dizendo é o seguinte, em relação ao time que jogou e ao time que vinha jogando na Série C, nós temos um atacante um pouco mais diferente. Com certeza. Né? O Safira é um pouco mais diferente do que os que estavam jogando. E ainda assim, né, devido à baixa produção da equipe, principalmente no setor do meio-campo, é um jogador que acabou sendo subutilizado ontem. O Londrina deu 2 chutes a gol no segundo tempo. Em jogadas individuais, sim, praticamente, né? Teve uma jogada do Douglas, que ele driblou. Aliás, o Danilo entrou bem no jogo, né? Acho que foi entre o lado positivo do jogo, foi o Danilo, né? Que entrou no segundo tempo e ele entrou bem. Fez uma jogada individual, quase faz um gol. Depois bateu 3 escanteios com perigo. Numa delas, a bola sobrou para o Carlos Henrique, ele perdeu um gol incrível de cabeça, né? É verdade. Sem goleiro, cabeceou na trave. Foi de um escanteio do Danilo, que depois daquele bate-rebate lá, saiu o gol do Carlos Henrique. Então, acho que o Danilo entrou bem no jogo. Entrou bem. Quem sabe é um jogador que apareceu aí com muito potencial aí na última temporada, depois, enfim, se machucou e acabou perdendo espaço. Quem sabe é um jogador que daqui a pouco pode recuperar o bom futebol e possa voltar a ter mais oportunidades aí no time do Londrina. E sobre os novos jogadores, né? Ontem o Londrina teve 3 estreias. William, o Jean... O William tá contando o William ou... Não, o William não tô contando porque o William estava aí o ano passado, apesar de ter jogado pouco, né? Mas assim, dos laterais, eu acho que o Luiz Henrique foi razoável, acho que é um jogador que pode crescer, um lateral leve, né? Eu acho que ele pode crescer. O João Carlos foi bem discreto, né? Foi bem discreto, lateral direito. Eu acho que ele bobeou no lance do gol, né? Foi nas costas dele o lançamento ali pro Mirandinha, que depois sofreu o pênalti. E o Jean é aquele volante marcador, né? Que, enfim, que não dá muito espaço e tal. Mas fez uma estreia razoável também. Então, acho que assim, né, dos estreantes, talvez o Luiz Henrique tenha ido um pouquinho melhor. Mas a gente precisa esperar um pouquinho mais para
esperar também, de repente, uma adaptação melhor e tal. Bom, vamos ouvir então o que o Silvinho disse, como o Gustavo já antecipou. Ele teve uma avaliação, uma análise, né? Fez uma análise um pouco diferente, muito diferente daquilo que a gente está fazendo aqui, mediante ao que a gente assistiu. Vamos ouvir então o que o Silvinho falou depois do jogo. Um grande jogo, né, Rafa? Acho que você falar em percentual de posse de bola, você falar das coisas, e nada vai substituir aquilo que é o resultado. Não adianta nada você ter posse de bola e não conseguir o resultado dentro de campo. Mas pelo pouco tempo a equipe se portou bem, nós criamos bastante oportunidades, nós tivemos chance de fazer, mas nós não fizemos, né? O empate ele traz alegria pra gente, porque pela situação que foi de entrar no último minuto, né? E o Carlão é isso, o Carlão é goleador, a gente acredita nele, acredita nos atacantes que nós temos e é trabalhar para o próximo jogo, não tem descanso, nós temos que já reunir forças aí para ver quando é o próximo jogo e tá em perfeita condição aí pra gente jogar. É engraçado que ele falou que ficou nervoso, né, rapaz? Rapaz, você imagina se Londrina joga uma estreia do Londrina na Série B, como é que vai ser? Contra o Cruzeiro. Silvinho vai ficar uma semana sem dormir. Agora, um discurso muito parecido com o que o Alemão tinha, né? Eu não sei se o treinador, quando está começando, ele tem aquela preocupação de não perder logo o elenco e evita fazer críticas, né? Mas assusta um pouco quando o treinador fala que o time teve uma excelente partida mediante ao que a gente viu, né? Eu penso assim, né? Claro que o treinador, normalmente, ele não gosta de expor muito publicamente os problemas do time, né? Até para, enfim, preservar os jogadores, manter um bom ambiente. Então, assim, eu quero imaginar que o Silvinho, no seu íntimo, ele viu e sabe que o time precisa melhorar bastante, mas não quis expor isso, né, publicamente. Né? Tomara que seja isso, porque aí ele tem possibilidades e vai correr atrás de arrumar o time. Agora, se a declaração dele é realmente o que ele pensa do jogo, aí passa a ser preocupante, né? Porque não dá para você sair de um jogo como esse satisfeito. Como disse o Silvinho, né? Nem pelo resultado e muito menos pela atuação. E convenhamos, né, gente, com todo o respeito, o Londrina empatou com o Maringá no último lance do jogo. O Maringá é um time que veio da segunda divisão, né? Então, a gente tem que pontuar essas questões aí. Então, tomara que o que o Silvinho falou, no íntimo dele, ele pense diferente, porque se realmente ele saiu com essa impressão daquilo que ele falou na entrevista, aí começa realmente a ficar preocupante. Mas eu acho que ele pensa isso sim, viu, Lúcio? Até porque numa outra parte da entrevista dele, ele fala assim, também tem que se elogiar a parte física dos nossos atletas, né? Você vê que todos os jogadores do Maringá saíram com câimbras e os nossos jogadores não. A gente tá bem preparado e tal. Então, assim, ao que tudo indica, ele gostou do que ele viu mesmo. Talvez ele esteja imaginando que o time ainda vai evoluir porque era a primeira partida e tal. Com partida de estreia, eu acho que ele gostou sim. O Diego até mencionou aí, falando que ele não dormiu e tal, não teve insônia. Insônia tive eu depois do jogo, rapaz, na hora de dormir. Tive pesadelo lembrando desse jogo. Nem o BBB serve como desculpa. Como desculpa. Não serve porque a prova foi de resistência, né? Vocês falaram pouco do BBB hoje, né? Não, a gente não assistiram essa semana? Essa noite a prova foi de resistência, a prova do líder, né? E mais uma vez o fumante ganhou do crossfiteiro. Vai. O sincero ganhou do crossfiteiro, como estão falando aí. Bom, o Silvinho vai ter mais tempo para preparar o time. Se as coisas andarem de uma forma menos tumultuada, o que eu acho difícil, né? Mas, em princípio, né, Lúcio, o Londrina jogaria na próxima quarta-feira contra o Azures, que é o caçulinha dessa divisão de principal, veio da segunda divisão, um time novo, né, um clube novo da cidade lá do Marmeleiro, né, no sudoeste. Por enquanto, não tem nenhuma rodada confirmada, nenhum jogo confirmado da terceira rodada. Não, terceira, né? Esse jogo seria da terceira rodada, forma, né? Em princípio, seria na próxima semana, né? O Londrina tem uma projeção que esse jogo pode ser na quarta-feira, mas também não está confirmado. Inclusive, conversei agora há pouco com o pessoal do Londrina, não tem nada definido ainda. O problema é que esse jogo é mando do Londrina. Então, assim, de novo, ou teria que jogar em Arapongas, ou, enfim, buscar uma outra alternativa, porque o Estádio do Café não está liberado e até lá não vai estar liberado, né? Infelizmente, a gente não vai ter uma
uma mudança de panorama, eu digo uma mudança positiva, né? Do jeito que está indo, daqui a pouco a coisa vai piorar, né? Se é que dá para piorar mais. Então, assim, o Londrina teria que jogar fora de casa, mas ainda não há nenhuma definição, nenhuma homologação. Nesse fim de semana, obviamente, não tem jogo, o Londrina não joga, e aí vamos ter que aguardar a federação decidir aí. Tô achando que provavelmente na próxima segunda-feira a federação vai tentar marcar algum jogo aí para o meio de semana, dependendo do que acontecer até lá. Então, o Londrina também com a possibilidade de estrear mais jogadores até esse jogo, né? Não, acho que por isso que a gente até faz essa projeção, né, de uma tendência que o time pode e deve evoluir nos próximos jogos, com algumas opções a mais que o Silvinho vai ganhando, né? Daqui a pouco o Jonatas Belus, que está melhorando a parte física, o Marcel, né, a questão de documento aí, mas na próxima semana já estará regularizado. Enfim, o Silvinho está ganhando aí, o Celcinho, que voltou a treinar, né? Daqui a pouco pode, enfim, melhorar um pouco a qualidade do time. O César é uma opção para o gol, já voltou a treinar também. Então, assim, o Silvinho terá alguns nomes a mais, né, nos próximos jogos e, de repente, ele pode, com essas alternativas aí, melhorar a qualidade técnica do time. Até porque se não ganha do Azures, aí ele já começa... Não, mas vem cá, o Lúcio... A crise começa cedo. O Lúcio me deixou bem assustado agora, viu? Bem assustado. Porque ele falou assim que o Jonas... Falei do seu assim, o Jonatas Belus ainda não estreou e tal, e tem a possibilidade de estrear porque tá aprimorando a parte física. Ele tá maior que o Carlos Henrique? Não é possível, né? Por que ele tem que aprimorar a parte física se o Carlos Henrique tá daquele tamanho? Não, mas acho que o problema do Belusso não é nem de peso, né? É o tempo mesmo que ele tá sem jogar, né? Faz uns 2 anos que o Belusso não é titular, né? Então. A última vez que o Belusso jogou bem foi naquele jogo contra o América Mineiro, aqui na Série B de 2017. A novela que a Globo tá reprisando no horário nobre era a novela da atualidade. Não, aí quando fala de novela, o cara fala com propriedade, né? Ô, pai, qual que era a novela das 9 que tava passando em 2003? Mulheres Apaixonadas. Tá vendo, Lúcio? O cara é uma máquina. E quem que escreveu Mulheres Apaixonadas? Cara. Manuel, cara. Pronto, gente. Quem estiver duvidando pode entrar agora no Google, bater isso aí e ver. Que... Cultura Inútil. O cara é um fenômeno, Cultura Inútil é comigo mesmo. Fenômeno. Não, e fala pra mim, qual que foi o samba da Salgueiro de 2015? Salgueiro 2015 foi sobre o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Aí. Prepara a mesa, bota fé no coração, numa só voz, vai dançando em inovação. É o meu Salgueiro! Eu gosto de quero mais! Minas, repara! E o cara torce pra Mangueira, Lúcio. Como é que você explica um negócio desse? Cultura Inútil. Mas tudo bem, o cara é apreciador do bom samba, pô, independentemente da rivalidade. É o que, cara, ó, se vocês falarem de Carlos Henrique e Jonatas Belusso, a gente acaba até perdendo o prumo. Mas tomara que o Belusso, como o Gustavo falou, agora, falando sério, né? Acho que o Belusso, realmente, o Belusso que jogou aqui... mas eu sempre falo sério. Né? O Belusso que jogou aqui é aquele Belusso que a gente espera ver de novo. O problema é que não foi o mesmo, né? O Belusso jogou aqui, teve aquela ótima fase no Londrina, depois rodou o trecho e foi muito mal. Meu irmão mora em Salvador, quando ele foi pro Vitória, o pessoal pegava muito no pé deles, que era um centroavante que não tinha por que ser titular, enfim. Então tá na hora também do Belusso retomar essa carreira, né? E a gente espera que isso aconteça aqui, fazer o quê? Ele não jogou bem em lugar nenhum depois que saiu daqui, né? E ó que ele rodou aí, né? Você citou o Vitória, ele foi pro Curitiba, foi pro Juventude, foi pro América Mineiro, jogou fora do país, não conseguiu. Se o Belusso voltar como em 2017, ele é titular absoluto, ele é melhor que qualquer outro atacante que o Londrina tem aí no elenco. Agora, resta saber qual o Belusso que tá voltando aí, né, Diego? Bom, como nós comentamos, a federação deve homologar ou definir o que fazer das próximas rodadas a partir da semana que vem, então não tem nem como a gente projetar alguma coisa de jogo de Campeonato Paranaense. O Paulistão a Federação Paulista manteve a rodada no final de semana, inclusive com jogos envolvendo Palmeiras, Corinthians, Santos, mas como o governo de São Paulo já declarou que não vai mais ter jogo por conta das medidas restritivas aí, de combate à pandemia a partir da próxima semana, também fica uma grande interrogação, porque a Federação Paulista disse que os clubes têm intenção de jogar em outros estados. O Rio de Janeiro
disse que poderia, depois parece que o governador interino lá já voltou atrás também. Sim, enfim, a confusão que se estabelece em todo o calendário do futebol por conta de indefinições relacionadas à pandemia e o medo, né, dos clubes também. Medo não, a falta de consciência, né, das federações, dos clubes, de entenderem que realmente não é momento para jogar bola. De qualquer forma, Santos e Ituano às 7 horas neste sábado. No domingo, Palmeiras e Ferroviária. O Corinthians joga contra o São Caetano. Esqueci de falar que o São Paulo também joga no sábado. Então, sábado, Novo Horizontino e São Paulo, e Santos e Ituano. No domingo, Palmeiras e Ferroviária e São Caetano e Corinthians. Depois disso, não dá para dizer se vai ter mais Paulistão, né? Tomara que não. Tá, apesar de, às vezes, né, falar pode vir para cá e tal, mas eu acho difícil, né, algum estado, no momento que a gente está vivendo, aceitar jogo. Por exemplo, você sabia que o Marília joga contra o Criciúma, né, pela Copa do Brasil, e até cogitou mandar o jogo aqui no Estádio do Café. Chegou até a fazer uma consulta, obviamente que isso não irá acontecer, né? Eu fico imaginando assim, por exemplo, um prefeito ou um governador e tal, daqui a pouco o cara concordar e liberar um jogo de outro estado, né, com tudo isso que a gente está vivendo, né? Não é possível que vamos chegar a esse ponto, né? É, claro que é. Sempre é possível piorar. Então. Infelizmente. Infelizmente. Enquanto a Confederação Brasileira também não tomar um partido em relação a isso, uma decisão em relação a isso, né? E dizer, olha, não vamos ter campeonato nenhum, né? Até que a coisa seja controlada, se é que vamos conseguir controlar essa pandemia, até que a vacinação seja realizada com todo mundo, enfim. E essa bagunça vai continuar, né? As federações decidindo por si só, junto com os seus respectivos clubes. Parece que é isso que está acontecendo. Mas se a CBF fala assim, não vai ter mais campeonato nenhum, isso inclui os campeonatos organizados por ela, né? Como a Copa do Brasil. Claro, e a CBF não quer deixar de ganhar dinheiro, né? Então, é muito improvável que isso aconteça. Eu duvido muito. Até porque a Copa do Brasil está rolando, né? Sim. Eu não acho que a CBF vai, pelo que a gente conhece da CBF, acho que ela não vai parar. O futebol no Brasil só pararia, né, de uma forma generalizada se a gente tivesse uma decisão de governo, né? Se tivesse, né, uma posição de governo federal, né? Olha, CBF, não dá, tem que parar. Mas a gente sabe que isso jamais vai acontecer, né? Então a gente vai continuar nessa quebra de braço aí. A CBF, como não tem ninguém para mandar na CBF, a CBF vai peitando e vai fazendo. Já nos estados, né, a gente tem os governadores que, né, o cara breca, você não pode fazer jogo. Aí você tem que procurar fora, mas por parte da CBF, acho pouco provável que a CBF, apesar de tudo isso, vá paralisar as suas competições. Não acredito, não. Acho que tá na hora da gente encerrar esse nosso podcast, que eu preciso cortar o cabelo, hein? Nada, você tá louco pra dar um mergulho? Rapaz. Não, rapaz, não. Eu já tomei 2 caipirinhas, já sou mergulhado, agora eu vou afogar aqui. Você tá engelado expediente, meu. Tô nada. Cara, o cara tá trabalhando e tomando caipirinha, meu. Bom, pessoal, mas é isso mesmo. Não temos muito o que falar em relação à projeção de rodada por conta disso, né? Os campeonatos aí, a gente sem saber se vão continuar ou não. Por enquanto, só esse final de semana o Campeonato Paulista. O Londrina, como o Lúcio disse, talvez jogue só na semana que vem. E a Copa do Brasil continua, porque, como já dissemos, a CBF também não tem muito interesse em paralisar nada agora, não. É isso aí, pessoal. Beleza? Sextou, então? Sextou. É isso, beleza. Sextou. Vamos lá. Boa piscina aí pro Gustavo. E quem não pode vai trabalhar, né, Diego? Aqui. Não, agora eu vou sair, vou me enxugar aqui, tem que cortar o cabelo. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, abraço, até mais. Lúcio, grande abraço. Pelo amor de Deus, valeu. Lúcio. Tá aí ainda? Não esqueça de salvar esse podcast, hein? O Salgueiro 2015 foi sobre o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Aí. Prepara a mesa,